Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. O canal Toninho do Táxi hoje vai abordar uma questão que é muito complicada, o chamado adultério. É quando acontecem traições nos casamentos, onde o homem ou a mulher, por alguma razão, venha a cair nessa tentação. Por que eu falo tentação? Porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos estar constantemente vigilantes. Por que vigilante? Para não cairmos na tentação. Porque o demônio, ele sabe que a família, ela foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo e que a família é o alicerce, a base fundamental de toda criatura. Então o diabo sabe que se ele destruir a família, ele está, como se diz, levando toda aquela família ao precipício, toda aquela família à ruína. Então ele provoca situações para o homem ou para a mulher para caírem em pecado mortal, que é o adultério. Por exemplo, um homem, ele arruma uma amante. Nós tivemos recentemente, eu vi ontem 2, 3 vezes, passando na TV um caso que me chocou bastante, porque a história era referente a um homem que ele era casado e ele tinha um relacionamento extraconjugal com uma moça bonita, e ele acabou se envolvendo com aquela moça e, por fim, as informações que a gente teve lá é que ele queria romper aquele relacionamento com a moça depois de um certo tempo, mas a moça não queria. Parece também, não tenho certeza, mas parece que a moça, a amante dele, até o ameaçou de contar aquilo para a esposa dele. Bem, e aí ele ficou numa situação complicada, ele não queria que a mulher dele viesse a saber daquele relacionamento extraconjugal. Aí o que ele pensou? Eu vou matar essa mulher. E foi o que ele fez, acabou matando a mulher. Parece até que incendiou o carro da vítima, né, com a vítima dentro do carro, algo parecido. Todos que têm TV aí, talvez nem todo mundo acompanhe os noticiários, mas eu viro e mexo, eu dou uma olhadinha no que está acontecendo. E aquele caso ontem me chamou a atenção, e hoje eu estou falando sobre essa questão. Então veja bem, ele estava numa vida de adultério, ele tinha um amante, era uma relação extraconjugal. O que ele fez? Para se livrar daquela mulher, ele resolveu matá-la. E, ao invés dele se livrar, ele arrumou uma complicação bem maior. Por quê? Ele matou a mulher, se tornou um homem criminoso. Agora ele tem problema com a justiça dos homens e, o que é pior, com a justiça divina, porque ele pecou, ele adulterou, depois ele tira a vida daquela moça e a família dele, a esposa dele, ficou sabendo de tudo o que aconteceu, porque ele acabou preso. Então, gente, isso é a armação do Satanás, isso é a armação do encardido. Nós devemos estar vigilantes, sempre com o nosso coração contrito a Deus, porque essas situações são preparadas pelo diabo. Esse tipo de situação é preparada pelo encardido, ele provoca situações. Então, nós devemos nos precaver, tomar todo cuidado da nossa vida para que nós não venhamos cair nesse fracasso, porque é uma sedução satânica mesmo, e é de ambos os lados, para a mulher, para o homem. Então, veja bem, nós temos aí tantas tragédias que têm acontecido no mundo em consequência do adultério. Hoje de manhã, eu vendo um evangelho aqui em um canal aqui no YouTube, e uma pregação muito bonita de um padre, ele falando de Santa Isabel lá de Portugal. Santa Isabel foi uma mulher justa, honesta, ela era a rainha, essa mulher, mas o seu marido era um adúltero, ele gostava muito da folia, né, dos prazeres carnais, vamos dizer assim, e
o pessoal dizia: Isabel, mas você é uma santa de uma mulher honesta, porque ela cuidava até dos doentes, aquelas pessoas que viviam passando necessidade. Ela era uma mulher de coração bom e cuidava daquela gente, enquanto que o marido, ele por ser rei, aquela coisa toda. Então, como ele tinha poderio, né, vamos dizer assim, ele se aproveitava do poder, o lugar em que ele estava. Então ele tinha vários relacionamentos extraconjugais. Mas a mulher, um certo tempo lá também, a história que o padre contou na homilia dele, que ele tinha um filho por nome de Afonso, e chegou um tempo que esse filho, talvez fosse o mais velho, queria tomar o reinado do pai, porque o pai não era digno de permanecer no trono, sendo um homem adulto. Ele falou: não, mãe, mas é uma injustiça, porque a senhora é uma mulher honesta direita, agora o pai dessa forma, eu vou tomar o trono dele. A Isabel era uma mulher honesta, uma mulher de Deus. Meu filho, você não pode fazer isso porque você está desonrando seu pai. O padre disse assim: gente, o pai e a mãe, por mais errado que seja, os filhos têm que honrar o pai e a mãe. Então, é uma lição que eu já sabia disso, mas hoje acabou de fortalecer ainda mais a minha lição sobre essa questão. O pai e a mãe, por mais errado que sejam, os filhos têm que honrar a mãe. Porque o mandamento da lei de Deus pede: honre teu pai e tua mãe, para que longos dias sejam acrescentados em sua vida. O que significa isso? Todo filho que honrar seu pai e sua mãe, o Senhor Deus acrescentará longos dias na sua vida. Aí a gente fica pensando: mas será que é porque eu vou viver 70, 80, 100 anos? Não, não é isso. Esses longos dias que o Senhor vai acrescentar é a eternidade. Nós precisamos compreender isso. E esse padre hoje falou essa questão, quando esse filho da rainha falou: não, eu vou me revoltar contra o meu pai, eu vou tomar o trono dele. A mãe foi contra o filho: não, meu filho, você não pode fazer isso. O filho tem que honrar o pai. O seu pai está errado? Está errado. Mas vamos esperar, na confiança de Deus, que quem sabe um dia o seu pai se converte. E o segundo, a homilia do padre, tempos depois, já numa idade avançada, ele acabou se convertendo daquelas atrapalhada que ele fazia. Ele acabou se convertendo em Jesus Cristo nosso Senhor, tudo através de sua esposa Isabel, que era a rainha, porque ela foi uma mulher digna. Tanto é verdade que depois dessa mulher, isso foi lá em Portugal que aconteceu essa história, essa mulher foi canonizada como santa, por isso ela é tida como Santa Isabel de Portugal. Meus irmãos, na verdade é assim: nós devemos obedecer a palavra de Deus e procurar viver a palavra de Deus. Nós sabemos que o inimigo, ele está às soltas como um leão rangendo, sempre esperando o momento oportuno para nos abocanhar. E o matrimônio é uma das coisas que ele mais visa, que é a família. Ele quer a destruição. Então, precisamos estar certos, porque quantas e quantas famílias estão destruídas e sofrendo em consequência de adultério. Amados irmãos, tenham todos um santo e maravilhoso dia. Está aqui mais um conteúdo do canal Toninho do Táxi, baseado na palavra de Deus e baseado em homilia de padres que falam a verdade e que nos ensina. E a gente só tem a aprender quando você ouve a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus com atenção, leia a palavra de Deus com atenção, porque a palavra de Deus, ela é fonte de vida, cura e libertação para todos aqueles que nela crêem, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.